Salve, amigos! Estou chegando na área com mais um boletim para o canal Detetives Vascaínos nesta terça-feira e vamos que vamos, já que hoje foi um dia super agitado, né, nos bastidores do Vasco. Ferveu aquilo lá com a saída do CEO da SAF, o Luiz Melo. Geral querendo a sua cabeça, o que parece a 777 se tocou e fez a troca. E isso terá consequências diretas na busca por reforços no Vasco. E já te explico já essa situação e também falando das negociações em andamento e dos novos nomes que estão surgindo, né, por aí nesses últimos dias. Vou tentar atualizar com tudo que apurei para mostrar para você a notícia com total responsabilidade. Mas antes, te peço aquela moral nesse trabalho, com o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição e todo o apoio que você possa oferecer a esse projeto jornalístico. Vamos em frente! Bom, e o inevitável aconteceu, meus amigos. Muito criticado e sem clima no clube, o CEO Luiz Melo foi desligado do cargo no dia de hoje. A notícia surgiu como uma verdadeira bomba no início desta manhã. Houve aí um entendimento, né, por parte da 777 de que não havia mais clima mesmo para sua sequência, né, para a sequência do Melo no clube, que deve continuar, né, no entanto, trabalhando no grupo americano, num cargo lá no exterior, porém sem ligação ou poderes com o Vasco. No seu lugar assumiu de forma interina o atual diretor financeiro Lúcio Barbosa, que, diga-se de passagem, é vascaíno de coração, viu? A 777 vai buscar outro profissional no mercado, enquanto não contrata, o Lúcio vai tocando a pasta aí, né? E trocando figurinhas com o atual diretor do futebol, Paulo Brax, que por hora segue mantido no cargo, né? Em que pese aí o trabalho ruim que o executivo vem realizando, né, e que já lhe rendeu milhares de críticas. E cá para nós, né, meus amigos, o Luiz Melo está saindo até muito tarde, né? Não havia clima entre o Vasco Associativo e o executivo, que era CEO da SAF. Os resultados ruins, além das fortes cobranças, contribuíram ainda mais para a sua fritura. E logo após essa mudança, né, ocorreu aí uma reunião emergencial, né, entre o Conselho de Administração da SAF, incluindo o Josh Wander, o seu dono, e que também teve a presença do diretor Paulo Brax, né, representando aí o comando do futebol do clube. Em pauta, um momento, né, triste que o futebol do Vasco vive, né, e as promessas de que serão feitas todos os esforços necessários na busca por reforço e que possam aí tirar o time dessa situação incômoda. Foi prometido um certo investimento na busca por essas peças, né? E agora cabe ao diretor Paulo Brax chancelar essas contratações. E a tarefa continua árdua, né? Pois a janela se fecha no dia 2, agora de agosto. O Vasco terá 8 dias para concluir negociações importantes e acelerar aí a papelada, né? E toda essa burocracia para inscrever os atletas. E por falar em contratações, meus amigos, vamos pontuar aí como estão as negociações do Vasco, né? Como eu trouxe ontem no último vídeo, né, do canal, os meias Praxedes e o Paulinho Paula e o lateral esquerdo Jefferson já fizeram seus exames médicos de ontem para hoje, né? Tudo certinho. Inclusive já estão integrados ao elenco, devem ser oficializados pelo Vasco nas próximas horas, né, para que possam aí ficar aptos para o jogo de sábado, né, contra o Corinthians, após o nome deles, claro, entrarem no bid da CBF. Outro jogador que também está para ser oficializado, mas precisa também passar pelos exames médicos, é o atacante paraguaio, o Sebastián Ferreira, né, que pertence ao Houston, lá da Liga MLS. Ao que parece, ele chega amanhã ao Rio, né, nesta quarta-feira, para ajustar aí os últimos detalhes, assinar, né, fazer os exames e fechar com o Vasco. E precisa de uma certa urgência, porque para ele estar apto, né, de repente para a próxima partida, precisa ser regularizado o quanto antes. Agora é o seguinte, se por um lado o Vasco encontrou facilidade com esses nomes, por outra situação está meio complicada, está meio nebulosa, né? Nesse contexto aí se encontram as situações do atacante Michael Santos, do Talheres, e do meia, o Jorge Carrascal, do CSKA. Sobre o camisa 9 uruguaio, parece que ainda há uma pequena distância de valores, né, entre o que o Talheres pede e o que o Vasco quer dar. Antes de entrar no ar, eu fiz essa pergunta ao presidente Andrés Fassi, do Talheres, se o acordo estava longe.
Ele só me respondeu o seguinte: em negociação. Ou seja, seguem as conversas, meus amigos. Só que o Vasco não tem muito tempo a perder, né? Vai precisar, de repente, aí focar em outro nome para que possa trazer esse jogador em um outro jogador, né? Em caso de um insucesso com o atual artilheiro do campeonato argentino. Mas segundo o presidente do Talheres, o Andrés Fassi, seguem as negociações aí, visando aí um ajuste, né? Das propostas entre o que o Talheres pede e o que o Vasco quer dar a princípio. Mas o jogador segue motivado aí, de acordo com as últimas informações, em atuar aqui pelo futebol brasileiro. Em que pese ter uma proposta da Arábia forte pelo atleta, né? Isso pode, de repente, dificultar as negociações. Sobre o Carrascal, como eu sempre disse aqui desde o início, quando o nome dele foi vinculado ao Vasco, os altos números do negócio, né, acabaram que estão afastando o jogador do Vasco. O CSKA está pedindo uma importância grande para liberar o jogador, né, para os clubes interessados. Comenta-se aí cerca de 7 milhões e meio de euros, né? Isso por uma parte dos seus direitos. Isso estava na cara, né? Porque os russos compraram o atleta por cerca de 6 milhões de euros. Obviamente, iriam pedir muito mais para que possa liberar o jogador. Portanto, o Vasco, né, com isso já está no mercado em busca de um outro nome aí para a camisa 10, que ao lado do 9 são as prioridades dessa janela. Inclusive, eu acabei de falar com o Rodrigo Lopes, né, que representa o Carrascal, perguntando aí sobre esses números, se o CSKA havia realmente pedido essa importância. Ele me pediu desculpa, disse que não pode comentar sobre valores, né, em negociações e preferiu ficar nesse sigilo. Mas fato é que o CSKA, ele já tinha dado todos os indícios ontem, né, no último vídeo, quando ele falou comigo, quando eu perguntei quando seria definida essa situação, ele tinha falado, né, já tinha dado a brecha aí, né, tinha dado a deixa, né, dizendo que a situação só ia ser sacramentada quando o CSKA tivesse em mãos uma proposta aí, né, satisfatória. Então, quer dizer então que a proposta do Vasco não tinha sido, né, na ocasião, satisfatória. Então, meus amigos, voltou a estaca zero aí, né, e por isso o Jorge Carrascal ficou mais longe de São Januário. Bom, mas vamos prosseguindo então, né? Vamos falar de um outro jogador, né, que foi comentado aí nas últimas horas, né? Inclusive veio uma informação da Argentina de que o Vasco, na figura do Ramon Dias, né, teria interesse, né, muito por sinal, no zagueiro paraguaio Robert Rojas, né? Esse aí que atualmente está no River Plate. E que inclusive já havia conversas, né, visando a sua contratação. Bom, o que eu posso dizer, meus amigos, que a zaga não é assim uma prioridade absoluta. Algo de investir muito, digamos assim. Mas se pintar uma boa oportunidade de mercado nessas últimas horas de janela aí, a coisa pode acontecer. Em relação ao Robert Rojas, o que eu sei é que o empresário dele é o mesmo do Sebastião Ferreira, né? O atacante paraguaio que o Vasco está trazendo, né? O Diego Serri é o agente dele. Houve sim uma conversa a respeito dessa possibilidade junto ao representante. Como reza o jornalismo, né, eu fui checar com as partes envolvidas. Tentei o agente do jogador, o próprio Diego Serri, que dessa vez não me respondeu mais para falar desta negociação. Então, eu fui ouvir o que o River Plate tinha a dizer. Né? Eu consegui falar com o vice-presidente de futebol do clube, o Ignacio Villarroel. Né? Eu perguntei a ele se já havia, né, uma oferta formal do Vasco na mesa a respeito desse jogador aí. A resposta dele foi a seguinte, meus amigos, abre aspas. Não tenho nenhuma informação sobre o tema. Bom, fecha aspas. Meus amigos, vou continuar apurando, né, pois as conversas podem ter sido, de repente, na maior parte, discutidas entre o Vasco e o representante, né, saber as condições do negócio, para aí sim procurar o River. Por isso, talvez, ele desconheça aí esta situação, esse interesse do Vasco pelo jogador. E também tem sido uma tônica, né, do Vasco esse tipo de coisa, né, de o Vasco entrar em contato, né, com o representante e deixar depois para discutir com o clube detentor, né.
Mas lembrando que o Robert Rojas, né, ele tem contrato com o River até o final de 2024. O representante do jogador tem tentado a todo custo tirá-lo do River, né, para dar uma outra direção em sua carreira, né, tipo uma tentativa de valorização financeira para o atleta. Inclusive já ofereceu aí há pouco tempo o atleta para outros clubes brasileiros, né? Inclusive se falou no Cruzeiro, por exemplo. E lembrando também que o Robert Rojas surgiu no futebol paraguaio pelo Guarani de lá. Em 2019 saiu para o River Plate, onde acumula mais de 100 jogos por lá. Venceu a Recopa Sul-Americana de 2019, além também de ter conquistado um campeonato argentino, uma Copa Argentina e uma Supercopa Argentina. Comenta-se por lá que o passe dos jogadores esteja estipulado na casa dos 4 milhões de dólares. Inclusive, falando de zagueiro, saiu uma outra notícia aí, hoje, de que o Vasco tinha no radar um outro atleta para a posição, e que joga no Colón da Argentina, o Facundo Garcés, né? Esse, meus amigos, eu ainda estou apurando com o outro lado, já consegui o contato de um dirigente de lá, para poder trazer uma informação mais precisa, né? Então, assim que ele me responder, volto aqui ou nas minhas redes sociais para colocar o que há de verdade sobre essa situação. Beleza? Bom, meus amigos, por hoje é só, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí embaixo do vídeo o que vocês estão ouvindo aí avaliando aí sobre esses nomes que estão surgindo, quem o Vasco deveria investir na camisa 10, quem o Vasco poderia, de repente, tentar na camisa 9, caso haja um insucesso aí com o uruguaio lá do Talheres, enfim. Comentem aí embaixo do vídeo que eu vou responder numa boa. Bom, tô indo, em breve tô de volta, um grande abraço, até lá!